Olá, a nossa aula de hoje vai ter como tema as especificidades da comunicação ah, com a pessoa portadora de doença de Alzheimer. Portanto, vou fazer uma pequena introdução à doença de Alzheimer e depois vamos falar de quais os cuidados a ter ao comunicar com o doente de Alzheimer. Tem aqui um vídeo, depois se quiserem explorar, está aqui um link, portanto, que é um complemento a este tema, e consideram-se dementes, ou portadores de demência, que existem vários tipos de demência, os indivíduos que evidenciam deterioração cognitiva, particularmente da memória, e cuja deterioração afeta as atividades da vida diária. Portanto, nas atividades de vida diária há uma progressiva deterioração e o indivíduo acaba por não conseguir tomar conta de si próprio. Os critérios utilizados são do DSM-4, que é um manual de diagnóstico de doenças psiquiátricas. A doença de Alzheimer é a demência mais frequente e insere-se nos quadros progressivos, é irreversível, cujo declínio cognitivo tem bases estruturais, na medida em que o cérebro, portanto, apresenta sinais dessa doença, nomeadamente placas senis, portanto, há os neurónios acabam por morrer e, portanto, há mudanças estruturais no cérebro, e normalmente o tempo de vida após o início dos sintomas é cerca de 8 anos, mas uma pessoa pode viver com doença de Alzheimer muito tempo, até 20 anos, portanto depende muito do indivíduo, dos cuidados que recebe. Mais de 50% dos casos de demência são doença de Alzheimer, e após os 84 anos, portanto é uma doença do envelhecimento, pode atingir cerca de 26% dos indivíduos. É a forma mais comum de demência. Vocês no livro 100 anos de solidão do Gabriel Garcia Marques têm uma descrição do que pode ser uma demência coletiva, claro que isto é ficção, em que uma aldeia inteira começa progressivamente a esquecer-se de tudo. Portanto, há um esquecimento coletivo e é muito interessante se tiverem a oportunidade de ler esse livro. É um tipo de demência que provoca uma deterioração global, irreversível, das diferentes funções cognitivas, tais como a memória, primeiro, a atenção, concentração, linguagem, pensamento. Portanto, é uma deterioração global. E tem como consequência que as pessoas deixam de conseguir progressivamente realizar as suas atividades de vida diária, deixam de conseguir gerir as suas vidas. E devido ao crescente número de pessoas com 65 anos ou mais, espera-se que o número anual de novos casos de demência duplique até 2050. Portanto, este número que se espera que ocorra tem de facto a ver também com o número de idosos que vai começar a ocorrer, a aparecer, devido às boas práticas de saúde, ao aumento da qualidade de vida, etc. O nome desta doença deve-se à Alois Alzheimer, médico alemão que em 1907 descreveu pela primeira vez a doença. Portanto, esta doença implica que as células cerebrais vão sofrendo uma redução no seu tamanho, no seu número, formando-se tranças neurofibrilhares no seu interior, placas senis no espaço exterior existente entre as células, entre os neurónios, e esta situação impossibilita que existe a comunicação dentro do cérebro, as conexões entre os neurónios desaparecem e os neurónios acabam por morrer e traduz-se numa incapacidade de recordar a informação. Deste modo, a doença vai afetando praticamente todas as áreas cerebrais e todas as funções e capacidades do ser humano. E quando se perde essa capacidade, seja ela qual for, raramente se consegue voltar a recuperar ou reaprender, porque de facto não é propriamente uma lesão, é o desaparecimento das células e das conexões entre elas.
Deixem-me só aqui pôr. Portanto, o aumento da doença, da prevalência da doença de Alzheimer tem de facto sido intenso, e tem a ver, como eu disse, com a expectativa, com o aumento da expectativa de vida, portanto, é algo que necessita da nossa maior atenção. Todas estas mudanças implicam alterações ao nível do funcionamento global do indivíduo. O diagnóstico definitivo é realizado apenas post-mortem, portanto, só na autópsia é que se consegue ter a certeza que estamos perante a doença de Alzheimer. Portanto, para fazer uma avaliação do indivíduo, portanto, para se poder fazer um diagnóstico, faz-se uma avaliação neuropsicológica, portanto, para caracterizar quais as alterações cognitivas, comportamentais e funcionais do indivíduo, faz uma avaliação funcional para perceber como é que a doença está a afetar as atividades de vida diária básicas e as instrumentais, portanto, as mais básicas, que têm a ver com o autocuidado, e as instrumentais, que são mais complexas, têm a ver com a gestão do seu dia-a-dia e do cotidiano, e também uma avaliação comportamental. Quando os sintomas comportamentais da doença já são muito intensos, tais como o fugir, quando já estão muito desorientados, fogem, não dormem, às vezes o doente fica muito agressivo porque está muito frustrado, muitas vezes é extremamente desgastante para o cuidador, até porque às vezes o cuidador é também ele idoso e, portanto, isso determina a institucionalização do doente. Existem dois tipos de doença de Alzheimer, um que é o mais comum, que ocorre sobretudo acima dos 65 anos e que não se sabe bem o que desencadeia esta doença, mesmo depois de se fazer estudos genéticos, o único gene que está associado a um ligeiro aumento do risco de desenvolver esta doença de início tardio. Mesmo assim, encontrou-se uma ligeiríssima relação entre o gene e o desencadear da doença, e, portanto, ainda é algo que não se sabe muito bem porque é que acontece. Depois existe um tipo de doença de Alzheimer muito, muito mais raro, que é uma doença de Alzheimer familiar, que ocorre mais cedo, portanto as pessoas têm a doença mais cedo e que, portanto, aí sim há uma mutação em que cada filho tem 50% de probabilidade de herdar esta doença. Os sintomas podem ser inicialmente, numa fase portanto precoce, muito subtis, esquecer algumas palavras, ter dificuldade em encontrar as palavras certas. À medida que a doença vai progredindo, os sintomas vão se agravando, às vezes o apresentar um discurso vago durante as conversas, perder entusiasmo nas atividades que antigamente gostava de fazer, demorar mais tempo a fazer atividades que eram de rotina, esquecer-se de pessoas ou lugares conhecidos, não conseguir compreender questões e instruções e às vezes uma certa imprevisibilidade emocional, precisamente porque a pessoa está muito frustrada às vezes porque se vai apercebendo do que está a acontecer, nestas fases ainda se apercebe e portanto fica frustrada e zanga-se com aquilo que está a acontecer. No cuidador, o impacto da doença é muito grande, sobretudo à medida que a doença vai progredindo, e, portanto, na literatura tem havido cada vez mais atenção ao aspecto do fardo, do burden, do impacto que o cuidar de um paciente com Alzheimer tem. Portanto, os cuidadores têm frequentemente elevados sintomas, índices elevados de sintomas psiquiátricos, nomeadamente depressão, ansiedade, há elevados níveis de conflitos familiares, e, portanto, o tomar conta de alguém com Alzheimer, sobretudo quando numa fase mais avançada, é extremamente difícil.
até 60% dos cuidadores podem desenvolver sintomas físicos e psicológicos, sendo os psicológicos, já falei, os físicos mais comuns são hipertensão, perturbações digestivas, doenças respiratórias, propensão a infecções, porque muitas vezes o sistema imunológico das pessoas fica muito debilitado. Existem intervenções específicas para os cuidadores de idosos, portadores de demência, tais como grupos de apoio, onde há uma troca de informação entre os cuidadores, intervenções psicossociais, psicoeducacionais para o cuidador saber o curso da doença e as estratégias a utilizar em cada etapa, terapia familiar, quando existem assuntos não resolvidos na família que interferem com o tratamento e terapia individual. A doença tem 3 fases que duram em média cerca de 2 anos cada uma, mas isso não é obrigatório, portanto, a progressão da doença é muito variável. A primeira etapa em que há sobretudo alterações de memórias ainda muito subtis e sobretudo da memória episódica. Numa segunda etapa em que as perdas já se começam a notar bastante e que há dificuldades em fazer a sua vida cotidiana, e depois uma terceira etapa, que é uma etapa mais de grande declínio, em que há perda de autonomia, de independência, em que o paciente deixa de ser capaz de tomar conta de si próprio e, em muitos casos, acaba acamado e, portanto, às vezes pode estar muitos anos acamado. Em estados mais iniciais da doença, ficam, embora às vezes não são muito visíveis, mas ficam comprometidos a capacidade de julgamento, de cálculo, de abstração. E numa fase mais intermédia pode ocorrer a afasia, dificuldades em falar, inclusivamente o paciente pode deixar de falar, e em estádios terminais, sintomas psicóticos, alterações do ciclo de sono, alterações comportamentais, incapacidade de caminhar, falar e de viver normalmente. Além de todas estas mudanças, os indivíduos com perturbação de Alzheimer, com doença de Alzheimer, têm logo desde o início, portanto, fica logo desde o início comprometida a capacidade a capacidade motora, às vezes de uma forma muito leve, mas de facto distúrbios da marcha, como diminuição da velocidade, redução do comprimento do passo e redução na largura do passo, diminuição da força de membros superiores e inferiores e alterações na postura podem estar presentes em fases iniciais ou mesmo em estágios antes da doença. Portanto, há alterações na mobilidade do indivíduo mesmo antes da doença se desencadear e começar a expressar os seus sintomas. Idosos com comprometimento cognitivo leve podem apresentar uma diminuição do equilíbrio da coordenação, e tudo o que eu acabei de dizer tem, obviamente, uma grande consequência que são o risco das lesões, das quedas e das fraturas. Cerca de 60% dos pacientes idosos com declínio cognitivo sofrem 2 vezes mais queda do que os idosos sem este comprometimento. E é aqui que o fisioterapeuta tem, de facto, também um grande papel, porque o fisioterapeuta pode ajudar a que o paciente tenha, portanto, faça exercícios para manter uma boa forma física, específicos de facto para a sua condição. Portanto, no que diz respeito à linguagem e comunicação, é uma das primeiras áreas em que existe um impacto, portanto, ao nível da linguagem e de comunicação, à medida que a pessoa perde a memória, vai sendo cada vez mais difícil comunicar com ela. E isso tem um grande efeito, sobretudo nas pessoas que vivem com a pessoa com demência, também nos profissionais de saúde que têm que saber comunicar e falar com a pessoa com demência, seja demência de Alzheimer ou outra, mas sobretudo nas pessoas que vivem com a pessoa com demência, começam a ver o seu familiar a modificar-se e a ser muito difícil de comunicar normalmente com ele. Portanto, à medida que a demência progride, os pacientes começam a utilizar expressões cada vez mais vagas, depois, portanto, começam a falar
de uma forma incompreensível, muitas vezes inventam palavras e podem ficar, e ficam muitas vezes totalmente mudos, ou então a repetir sempre o mesmo som, ecolalia, chama-se ecolalia. E todas estas alterações têm como consequência que mais de 1/3 dos cuidadores citaram sintomas citaram que os sintomas de comunicação dos seus pacientes são um dos aspectos mais problemáticos da doença de Alzheimer. Portanto, isso influencia a sensação de isolamento social, tanto do paciente como dos seus cuidadores, porque não conseguem comunicar normalmente, e influencia a sensação de que a sensação que o cuidador tem de que está sobrecarregado, o que pode aumentar o risco de institucionalização precoce do sujeito com doença de Alzheimer. À medida que a doença progride, nem sempre os familiares sabem que estratégias devem utilizar, mesmo conhecendo bem o seu paciente, nem sempre sabem que estratégias devem ser utilizadas, o mesmo para os profissionais de saúde, porque a demência tem um perfil instável, há uma grande instabilidade emocional, sobretudo nas fases mais avançadas, mas em todas as etapas, porque se numa etapa inicial o indivíduo ainda tem noção do que lhe está a acontecer e sente uma grande frustração, mais tarde sente que o mundo é caótico, não compreende as coisas, mas ainda tem uma sensação de self, sabe quem ele é, sabe que é uma pessoa e tem noção do que está certo, do que está errado, tem uma noção do self, isso nunca desaparece. Daí que muitas vezes há instabilidade emocional, agressividade, zangas, etc., e que podem sofrer alterações de hora a hora ou de minuto a minuto. Portanto, é de facto difícil. É importante perceber quais as barreiras quais as barreiras comunicativas do idoso para conseguir comunicar com ele de forma mais eficaz. De uma forma geral, as estratégias para lidar com pessoas com demência são, primeiro, estratégias relacionadas com o ambiente, criação de um ambiente favorável, com poucos estímulos, para que o paciente se consiga concentrar, escuta ativa, isto não quer demais dizer, vocês já estão fartos de saber, não criticar ou repreender o paciente, não corrigir, não confrontar, utilizar sempre um tom de voz calmo, sem condescender ou infantilizar o paciente. Não se esqueçam que a noção de self está lá, não desapareceu. Significa que se o paciente sentir que estão a repreendê-lo como se fosse uma criança, ele sabe que não é uma criança e zanga-se, e com razão, qualquer um de nós não gostava de ser maltratado. Portanto, atenção a falar de forma clara sem infantilizar o vosso paciente. Utilizar nomes, em vez de dizer ele ou ela, dizer o nome da pessoa a quem se querem dirigir, e utilizar pistas não verbais. Muitas vezes a vossa própria expressão é uma pista não verbal para o vosso paciente. Quando alguma coisa de errado acontece, aceitem a culpa, não confrontem o paciente, porque isso só vai aumentar, só vai fazer com que exista uma escalada emocional sem necessidade. Distraiam o paciente direcionando para o outro assunto ou atividade, permitam muito tempo para a comunicação. Permitam muito tempo. Portanto, não façam as coisas a correr, sejam muito pacientes. Evitem insistir, tentem mais tarde. Se for necessário, saiam da sala para evitar confrontos. Repitam instruções e frases sempre da mesma forma. Respondam aos sentimentos do vosso paciente e não às palavras que ele está a dizer. Podem dizer: vejo que está muito aborrecido, vejo que está muito frustrado. E falem acerca de um assunto de cada vez. De uma forma geral, são estas as indicações que devem seguir. Não devem, pronto, é óbvio que não vão fazer isto, mas é claro que não devem fazer, por exemplo, então, não se lembra do que comeu ao almoço? Não se lembra? É claro, não vão fazer isto, não é? Não vão perguntar nada que tenha a ver com memória episódica, nada que tenha a ver com memória recente, vão, portanto, pelo contrário, falar com a pessoa pela positiva e ajudá-la, estão ali para ajudá-la a gerir as emoções e estão ali para ajudar a comunicação, não estão ali para lhe lembrar as falhas, porque ela sabe que alguma coisa não está bem. Então, no estádio inicial,
nem sempre é óbvio que existe um problema. Às vezes as mudanças são subtis, por exemplo, levar mais tempo a falar e a responder, evitar conversar, reagir de forma mais emocional porque se apercebe da frustração, apercebe-se das situações e, portanto, sente-se frustrado. Quando o paciente tem dificuldade em encontrar as palavras certas, tentem não falar pelo paciente e perguntem o que é que ele prefere. Prefere que eu dê alternativas ou prefere que eu espere que encontre sozinho a palavra certa e respeitem a preferência do vosso paciente. Um diagnóstico de demência pode provocar isolamento, ajudem o paciente a ter apoio de familiares e amigos. Depois, numa fase mais intermédia, já se começa a perceber os desafios da comunicação começam a ser muito acentuados, porque o paciente muitas vezes usa palavras familiares de uma forma repetida, ou pode inventar novas palavras, neologismos, ou pode perder facilmente o raciocínio, ou quando é o caso pode regredir e só falar a sua língua nativa, ou pode ter muita dificuldade em seguir uma conversa ou então programas de televisão. Durante os estádios intermédios pode tornar-se muito desafiador compreender o paciente. E os padrões de cuidado podem passar a basear-se mais em pistas físicas e não verbais. Também o paciente pode ter dificuldade com as conversas e com a tomada de decisão e pode ser muito estressante tomar uma decisão, por isso vocês não devem perguntar algo geral ou algo abstrato, devem colocá-lo perante duas situações concretas e ele escolhe uma delas. Em vez de perguntar o que é que quer almoçar, ou o que é que quer vestir, ou o que é que quer fazer hoje, o que é que o senhor ou a senhora querem fazer hoje, podem perguntar, quer sandes de peru ou quer sopa? Quer fazer o exercício com a bola ou prefere fazer o exercício com a corda? Pronto, eu estou a dar aqui exemplos, mas são duas coisas concretas que se coloca-se a pessoa perante duas situações concretas, em vez de colocá-la perante uma situação geral e abstrata que ela não é capaz de resolver. Por vezes é suficiente reconhecer as emoções presentes na interação. Vejo que está a ser difícil, que está a ser frustrante. Lamento, eu gostava de poder ajudar. Só o tom de voz, às vezes não é só o que vocês estão a dizer, é o tom de voz, é a postura com que estão a falar. É totalmente diferente. E, como sempre, ambiente calmo é o ideal. Depois, no estádio final, muitas vezes as pessoas já não conseguem comunicar através de poucas palavras e às vezes até deixam de o conseguir fazer, mas a pessoa ainda lá está, ainda está presente e, portanto, é tão importante comunicar nesta fase como em qualquer outra fase da doença. E pode-se comunicar utilizando os cinco sentidos, uma massagem suave na mão, observar pássaros, ver um álbum de fotografias, etc. O sentido self permanece ao longo de toda a doença. Embora as mudanças no cérebro tornem a comunicação difícil, é possível conectar-se com o doente de forma significativa em todos os estádios da doença. Vocês podem selecionar estratégias gerais de comunicação, as mais relevantes consoante o doente que vocês tenham e a fase em que ele esteja. Devem avaliar a capacidade auditiva e de visão, mantenham o contacto visual, inclusive o contacto visual é importante. Saibam também que se há indicações, eu já tenho, pronto, já li manuais e já vi situações em que se aconselha ao profissional de saúde a aproximar-se de frente para o doente. Pronto, ficar ao nível do doente, baixar-se para ficar ao nível do doente e depois aproximar-se olhando de frente para o doente. Mas há quem diga que isto é demasiado ameaçador. Vocês vão ver nos vídeos que eu coloquei lá no Moodle que de facto há profissionais que aconselham a aproximarem-se do doente a partir do lado, ligeiramente de lado, para quê? Para que o doente não se sinta ameaçado. Pronto. Todas as questões relacionadas com o ambiente, que já falámos várias vezes, captar a atenção do interlocutor falando lentamente e com clareza, não fazer perguntas consecutivamente, não mudar de assunto rapidamente, é um assunto ou uma pergunta de cada vez, lentamente, com muito tempo de espera. Usar a comunicação não verbal e dar tempo suficiente para que o doente responda
evitar tópicos abstratos e emocionais. Tem aqui um resumo também de algumas indicações que podem ser importantes. Tudo aquilo que estão aqui a ver está nos mini vídeos que depois vocês vão ter a oportunidade de ver e de explorar. Portanto, de uma forma um bocadinho mais sistemática. Podem usar objetos, fotografias e escrita para auxiliar a compreensão. Podem iniciar a tarefa demonstrando a ação com toque guiado. Há um vídeo que mostra muito bem esta situação. Portanto, usar situações do dia a dia associadas à hora, em vez de dizer vamos sair de manhã, dizer vamos sair depois do café da manhã. Portanto, arranjar maneira de criar uma estrutura que vocês sabem que é uma estrutura que pode ser, vai sendo modificada, uma estrutura essa que é criada de facto pela vossa postura, pela maneira como comunicam. Está bem? É, no fundo dar pistas ao doente para ele saber o que é que tem que fazer a seguir e diminuir a sua frustração e a sensação de caos. Tem aqui a linha de apoio na demência de Alzheimer, a linha de apoio portuguesa, e termino com uma frase. Esquecimento é quando não sabemos onde deixamos a chave do carro. Alzheimer é quando nós encontramos a chave, mas não sabemos para que serve. Tem aqui muita bibliografia, também tem mais bibliografia na vossa pasta. E pronto. Ficamos por aqui. Até à próxima.